lá então, galera, a gente tá começando agora aqui mais um programa do Bartelli Esportes, falando sobre o quê? Muay Thai. E hoje não tinha nada como trazer um grande amigo aqui que a gente só fala besteira juntos, né? Emerson da Luz. O Emerson da Luz aqui, ele vem aqui falar conosco sobre Muay Thai, mas de uma forma diferente, né? É o cara que leva o Muay Thai para as pessoas, né? De um sentido assim, onde a mídia estourou de um jeito tão grande que hoje o Muay Thai realmente está começando a ter um sentido de valor, né? Nesse sentido, Sim. né, Emer? O nosso trabalho começou lá em 2020, né, junto com a pandemia, e foi Aflorou, né? foi tipo um nicho ali que eu via que estava carente, né, porque até teve a Sultai que fez um tempo, mas estavam parados, e aí eu vi que faltava, né, às vezes a gente queria saber de luta em algum lugar, não tinha onde procurar, tinha que ir atrás para saber de evento que ia acontecer, por mais que não tivesse muitos acontecendo. Sim. Na época, eu acho que era só o Canoas. Antes a gente tinha um sentido mais de live somente do evento, Isso, né? aham. E aí se foi, até criou um pouquinho mais próximo ali do início da pandemia, quem é que fazia? O Bang O Bang e e o o Telles, né? aham. Eles começaram a fazer um trabalho mais de mídia, de entrevista, né? Mas eu acho que acabou não, por causa da pandemia, não acabou vingando, né? Por isso e também porque eles foram ganhar dinheiro. É, né? Falando bem sério. Exatamente. Porque eles têm os projetos deles, que eles tocam hoje, são grandes empresários dentro do Muay Sim. Thai. E não adianta, né, cara? Se tu quiser ganhar dinheiro, tu não pode fazer o que eu tô fazendo. É verdade. Tem que focar em alguma outra coisa. Não, ganha. Mas um dia tem, né? Isso. Não é verdade? Tipo, Tem que- tu vai plantando, tu tá Exato. plantando, né? Um dia tem que ganhar, pelo amor de Deus, né? Exatamente, senão não tem sentido. Fazer tudo de graça assim não tem como, né? Uhum. Porque eu não. O YouTube, principalmente, né? O YouTube, tu vai plantando, né? Isso. Vai plantando tua sementinha lá, pra um dia dar um retorno, tu dá. Mercedes, quer dizer, tu chegou ali com a Mercedes, eu não sei de onde é que veio. O ônibus, né? Então tá, eu quero que tu me diga quem é Emerson da Luz. Cara, essa é uma pergunta muito difícil de responder, sabe? Porque sabe que ao longo da vida a gente vai sendo várias coisas, né? Então, Sim. não tem como... Se eu for falar só de Muay Thai hoje, eu sou o Resenha Muay Thai, Claro. né? Que é o cara que tá por trás disso. Até mesmo eu chamar, tem que falar lá com o Emerson Resenha, né? Uhum. Não é o Emerson da Luz, é o Sim, Emerson Resenha, sim. o sobrenome já é Resenha. É verdade. Mas, cara, eu sou o quarto filho de uma família que tem 10, né? Então Olha só. de repente, uma coisa que pouca gente sabe. Meus pais foram evangélicos, né? São até hoje. Sim. Então eles não podiam ter TV, por isso que eles tiveram 10 filhos. Trabalharam, né? E aí, Plantaram a sementinha. Exato, literalmente. E aí, cara, foi o quarto. A gente tive uma infância assim bem sofrida, mas Aham. na época, assim, por ser criança e tal, a gente não via esse sofrimento. A gente consegue perceber que era sofrido olhando hoje, né? Sim. Tipo, olhando de onde eu tô e olhando pra lá, por coisas que a gente passou, a gente olha e pensa, pô, eu passei por isso, sabe? Mas na época a gente não via assim, né? Então só queria viver, só queria fazer coisa de criança e tal. Até porque era uma época onde tu ainda jogava futebol. É, né? isso aí, Tu ainda aham. corria na rua. Hoje tu não vê isso acontecendo com a Exato. galera, né? E jogava futebol e tipo, tinha tudo isso, só que eu me considero um cara muito diferente, assim, né? E não positivamente, nem negativamente, só diferente mesmo. Porque, assim, eu sou o quarto filho de uma família evangélica, ou seja, eu era daquelas igrejas que não podia usar calça, né? Que não podia usar, que mulher não podia usar Sim. calça, homem não podia usar calção. Então, já é diferente ali, né? Se for Sim. olhar no contexto geral. Então, já ia pra escola, eu ia sempre de calça. Eu não podia usar calção. Tipo, calor de... Bom, Campo Sim. Bom a minha cidade, muito né? quente, É a né? cidade mais quente do estado. Então eu ia pra escola de calça Nossa, pingando. sempre, sim. E aquele negócio que eu falei antes, é um sofrimento que a gente não via na época. Sim. Era sofrido, mas, tipo, era normal pra mim, né? Até o pessoal perguntava, tu não tá com calor, meu? Não, é normal, é. Então, já me considero diferente por causa disso. Sim. E aí, gosto muito de música, né? Uma coisa que eu fiz também muito por causa da igreja, então... Na igreja tu já tocava? Sim, eu aprendi na igreja, né? A ser música, assim. Normalmente, assim, o cara que... Então me diga o que tu toca hoje, o que tu Cara, canta. assim, eu costumo falar assim, o cara que diz assim, eu sou guitarrista, eu sou baterista, Claro.
é o músico de verdade. Que daí, tipo, ele provavelmente, né, o cara que se garante. Ou se ele não se Sei. garante, ele vai passar vergonha. É isso aí. Então eu costumo dizer que eu não sou músico, né, porque eu não me aprofundei em nenhum instrumento, mas eu sei um pouquinho de cada coisa. Eu Entendi. aprendi bateria, aprendi violão, aprendi guitarra, teclado, toco um pouquinho. Sei um pouquinho de cada, mas não sou especialista em E nenhum. cantar também. E canto também, né? Tipo, tu teve uma banda, né? Pelo que eu Sim, sei, né? exatamente. E tu era o vocalista? Era vocalista. Parabéns. É que assim, o vocalista tem que ser o mais bonito, né? Então imagina o time, né? Como é que era o nome da banda? Era Move, Move. M-U-V-E. Tem no YouTube? Tem alguma coisa. Procurem lá, galera. Mas assim, até hoje o meu e-mail pessoal é emer.move, né? Olha Que era o aí. nome da banda, então acabou Tipo, tu ficando... tentou esse projeto também. Tentou, só que era uma outra época, né? Claro. Era um tempo diferente. E o nosso estilo de música também não era um estilo vendável, digamos assim. Sim. Hoje, né, o cara mais velho, olhando a coisa como deve ser olhada, a gente percebe o que fez de errado, Sim, não. entre aspas, porque não, a gente fez de acordo que acreditava, como devia ser, né? Então a gente foi uma banda legal, assim. Porque na verdade não quer dizer que seja errado. Foi errado administrativamente, mas Tipo, pra te pro viver disso não dava coração, certo. por gostar, era aquilo. Porque a gente tocava um som mais pesado, hardcore, assim, um hardcore. negócio mais pesado. E não é o que a galera vende, consome né? hoje. Não é Exato. tipo um sertanejo universitário. Isso, né? exato. E na época a gente teve uma banda bem boa, só que a gente era cabaço, Mas né? tem cara de pagodeiro, na real, né? Só porque eu sou preto, né? Ei, não, é a cara mesmo. Acho que é o aparelho. Pode ser. Eu sorriso maroto. Muito bom. Mas enfim, a gente teve essa banda, durou acho que 2 anos, se não me engano. E foi uma banda que eu considero que foi muito boa, porque juntando o que a gente tinha de grana, porque é um negócio que vai muita grana, então a gente tinha pouca grana, em consequência de instrumentos não eram os melhores, Sim. mas a gente chegou longe, assim, digamos assim. A gente ganhou um concurso uma vez que, não sei, né, muito nichado, mas tem uma banda chamada Dead Fish, que é considerada a melhor banda do Brasil de hardcore, assim, né? Por muitos anos, até hoje, eu acho. E a gente fez um concurso que a gente ganhou, e era voto popular, assim, um bagulho Olha bem legal, assim. A gente ganhou pra abrir o show deles. Aqui no Sul? Aqui no Sul, a gente abriu em não é Garibaldi. O nome sou horrível. Aqui na Serra? Não bom. é na Serra. Eu só confundi. Eu vou lembrar. Tá. Depois, em algum momento eu vou lembrar Depois o tu nome. lembra e Isso. puxa. Mas ganhou pra abrir, daí fizeram um show lá e a gente abriu o show deles, né? Que maneiro. Então é um bagulho que é difícil de conseguir. Pra abrir uma banda dessa tem que ter grana. Sempre lutou, então, pelas coisas. Tipo, nunca, Isso. vou começar, não deu certo, parar. Sempre foi até... A banda acabou, na verdade, porque o nosso baixista saiu, né? Sim. E eu subestimava ele, já falei em outras oportunidades, porque o nosso baixista ele era o menos talentoso, assim, nosso, né? Sim. Entre aspas. Só que em contrapartida ele era o mais estudioso. Então, tipo, a gente tirava as músicas de ouvido, assim, e tal. Decidia no domingo que ia tocar uma música semana que vem, todo mundo tirava de ouvido ali, ia pra casa, escutava 2 dias e tirava a música. O nosso baixista não. Ele tinha mais dificuldade, só que ele também chegava no outro domingo sabendo tocar. Por quê? Porque eles trancavam no quarto e faziam só aquilo. Até pegar. E ia atrás, lia cifra e tal. Sim. Então ele era muito bom por isso, porque eles puxavam pra caralho. Só que eu subestimava ele por ele ser, entre aspas, menos talentoso, sabe? Sim. Então eu pensei, o dia que ele sair, a gente acha outro tranquilo, de boa, e a banda vai seguir. Não foi o que aconteceu. Quando ele saiu, a gente teve muita dificuldade pra achar alguém tão bom quanto ele, sabe? Então foi por causa disso, ao longo do tempo a gente foi testou, uma caralhada de baixista, e não achou ninguém que se encaixava com nós, principalmente, né? E que fosse bom também. Então a banda acabou por isso. Em nenhum momento a gente falou assim, a banda acabou. Sim. Ela simplesmente acabou, a gente parou de estar. Tanto é que eu tenho dois da banda, né? Era 4, comigo 4, que continuam até hoje, são músicos, tem as bandas deles e tiram uma grana com isso, tiram grana com isso e tal, né? Continuam vivendo desse sonho e uns vivendo, né? Que é o principal. Sim. O baixista, que é o Clayton, ele virou videomaker, então ele trabalha com isso, todo mundo acabou se mantendo nas artes, né? E eu virei isso aí que vocês conhecem. Conhecem hoje.
Que daí começou, então, após isso, já entrou nessa vibe de Resenha Muay Thai? Que criou esse projeto ou não? Cara, Teve outros o projetos? Resenha Muay Thai, como eu falei antes, ele nasceu. Bom, eu tava meio parado, assim, só que eu Tá. sempre gostei de comunicação. Sim. Então, por conta do meu pai e por a gente não ter TV quando era criança, eu escutei muito rádio, né? Então a gente Olha só. escutava gaúcha e rádio de igreja, né? Porque não podia. Imagina, né? Mas assim, a rádio fora era gaúcha. Então, como eu gostava muito de rock, eu escutava escondido do meu pai, daí escutava a Transamérica, Atlântida tinha também? Atlântida, pop rock, rock. mas tudo Que diz que era a escondido. imitação da Atlântida, né? Isso, é. Mas tudo escondido, né? Quem não cria, copia. É. Isso aí. Só que eu acabei me apaixonando por rádio. Aham. Gosto até hoje, né? Sim. Escuto bastante rádio. De tudo, escuto tudo. Lá no rádio, no meu carro, eu tenho. Cada estação eu tenho um tipo de música, um Olha tipo de só. rádio, sabe? Aham. Tem a Alegria, tem a Atlântida, tem a Gaúcha, tem a Bandeirantes, tem. Olha Nossa, só. todos, assim. E aí eu gosto ao longo do dia, escuto um pouquinho de cada um. E é um negócio que eu gosto mesmo. Sim, sim. E aí E até surgiu. bom pra estudo, né? Da Sim, forma que pra eles saber o lidam, que o né? pessoal tá fazendo e Entrevista tal. e tudo. E aí, durante a pandemia ali, eu resolvi fazer alguma coisa voltada pro Muay Thai. Eu comecei a fazer as entrevistas, só que era só para pro Spotify, né? Só áudio mesmo. Tem lá até hoje lá, é o mesmo perfil que eu uso, né, desde sempre. Tem lá a entrevista daí com o Adriano, com a galera que fazia as lutas na época, o Sim. Berserker, o Papum, que fizeram aquelas lutas lá, acho que foram dos Sim. primeiros. E foi o início também dos podcasts no YouTube, né? Naquela época ali. Só que eu via, como eu acompanho isso desde sempre, eu achava, pô, já tem demais, eu não vou fazer, Claro. não vou fazer vídeo, porque tem, né? Em que sentido? Tipo, Fazer vídeo... podcast em vídeo. Mas aí não teria de luta, é isso? Exatamente. Ah, E aí não tinha de luta. E aí, quem me falou, assim, uma das pessoas, né, teve o Medina, falou, mas o Adriano falou durante uma entrevista, né, que achava que o futuro disso era que eu fosse fazer para vídeo, né. sim. Então, só que já pensando, uma coisa que eu sempre levo, assim, para mim, é quando eu for fazer uma coisa, fazer um negócio diferente, né. Tipo, eu não vou fazer um negócio que tá todo mundo fazendo, Claro. ou que já existe. Se já existe, eu vou fortalecer o que já existe, Exato. entendeu? E aí eu botei na minha cabeça, bom, vou fazer um negócio que ainda não tem. Então vou fazer um debate. A minha primeira ideia foi vou fazer um programa que eu vou trazer as pessoas que vão lutar ou E debater. pessoas envolvidas com a luta, tipo o treinador da equipe que vai fazer a luta principal, os dois treinadores, Sim. e conversar por que o atleta dele é o favorito para aquela luta, porque o outro não Sim. é, ou trazer pessoas que não estão envolvidas com a luta para falar sobre isso. Então era uma pré-evento, né? Sim. Essa era a primeira ideia. E aí eu faria de um ataque, acho que era o primeiro ataque que ia ter pós-pandemia, ou de alguma coisa assim. E só que aí eu montei tudo na cabeça, vou fazer assim, tal. Botei no papel. E aí só que divulguei. E aí quando eu divulguei pra fazer, eu fui cortado, não pude fazer. Porque o Adriano iria fazer um programa igual, só que eu não sabia, né? Só que do ataque. E aí ele falou assim, que eu não poderia usar porque ele ia fazer, né? A gente devia ter conversado, ele me explicou assim, né? A gente devia ter conversado porque eu vou fazer um programa igual. E aí vai ficar chato, né? Ter dois programas do mesmo estilo, falando a mesma coisa, né? Deu, tá, beleza, né? O Adriano do Ataque. O Adriano do Ataque. Foi quando eles fizeram lá num podcast de Porto Alegre Isso, mesmo, que né? foi o Sandro de Castro e Sim. o Thiago Mas Bader. não teve muitos episódios, né? Não, teve só um ou dois, se eu não me engano. Mas enfim, aconteceu isso e aí eu fiquei pensando, né? Putz, e agora o que eu vou fazer da vida, né? Claro. E aí surgiu, pensei, bom, o ataque seria, eu acho que uma semana depois ou antes de um CBS que teria também, Sim. no mesmo mês. Daí eu pensei, bom, já que eu não posso fazer um pré-evento, eu vou fazer um pós-evento. E ao invés de eu falar de quem são os favoritos, eu vou trazer a galera pra falar do que aconteceu no evento anterior. Claro. Um dia antes, no caso. Sim. Né? E aí falei com o Paulo, tô com essa ideia, o que tu acha? Não, acho bom demais isso aqui, vamos fazer. E aí, assim que nasceu o debate Resenha Muay Thai, né? Claro. Ou seja, a minha ideia era fazer o Resenha Muay Thai entrevistado, conversado só pro Spotify e os debates fazer no YouTube daí. E aí foi assim que nasceu, né? Tem lá no YouTube lá primeiro. E aí começamos a fazer e tal. Só que só no Spotify me rolava muito tempo, porque daí eu editava, né?
Aí, às vezes, Spotify é só áudio. só áudio daí. Isso. Aí tu tem que ter cortes, né? Daí eu cortava, tirava a respiração pra deixar mais dinâmico e tal, né? Sim. Pra ficar mais redondinho, colocava trilha sonora e tal. Então, um programa ali de 10 minutos, cara, às vezes eu ia 2 horas editando, tipo. Nossa. Até porque, uma coisa, né, que eu tenho que falar que eu sou autodidata, né? Então, Sim. as coisas que os caras fazem, os editores que já manjo em meia hora, eu levava 2 horas. Claro. Então, O cara quer fazer, né? isso. E eu ia fazendo. E aí que eu pensei, bom. Puxa um pouco pra esses lados. Que às vezes, né, o cara tem que. Tem é a que única se opção, puxar, né? é verdade. E aí eu comecei a ficar ruim, assim, né? Porque, eu trabalho, tenho meu trampo que levo dinheiro pra casa e tal. Sim, família, Isso. tudo, né? E aí que pensei, bom, vou levar isso pro estúdio também, né? Já que tem podcast de tudo hoje em dia e ainda não tem de Muay Thai, né? Sim. Tava começando a nascer em São Paulo o Camisa de Força, tanto é que a gente começa no mesmo dia, praticamente no mesmo mês, Olha alguma só. coisa assim, maio de 2020, se eu não me engano. Tem lá no... Eu fui pesquisar uma época, né? Qual que tinha sido o primeiro. Sim. E aí o dele era o mesmo mês que ele fez o primeiro número 1, eu também fiz o número 1. Tipo, meio que juntou assim Isso. quase no mesmo tempo. Tipo, ninguém copiou criação ninguém. das Aham, coisas. foi uma... Um baque geral. Isso tipo, aí. vamos montar isso aí. E aí fiz a primeira entrevista que foi com o Jonathan Tobias, né? Tá lá até hoje. Tá na Tailândia agora. E foi, né, cara? Foi vindo. A gente passou a fazer com frequência, né? Que é todo domingo às 19 horas lá no YouTube. Então, acho que isso é importante também, né? Tu ter a frequência. Consistência, né? Isso aí. Sempre se manter fazendo. Só que o resenha não é só isso, né? Por isso que eu Nossa. nem gosto que chame o resenha de um podcast, porque a gente não é, né? é. A gente engloba muita coisa. A gente o resenha Muay Thai é como se fosse um guarda-chuva que sai várias coisas, né? Aí tem o debate, tem o podcast com entrevista, tem as coberturas de evento que a gente vai fazer com o BFT Backstage agora também, que é fazer a transição da pesagem, Isso, conversar com os atletas e tal, né? Cara, é muita coisa, né? Aí tem a gravação que a gente faz dos corners da luta, que é um negócio que deu muito criou certo. muita ramificação, né? Isso. Que acabou dando muito certo, né? Um negócio que eu não levava não achei que ia... Não levava fé, digamos assim. Sim. Porque é um negócio que não foi a gente que inventou, né? Isso foi uma cópia. A gente copiou do próprio Camisa de Força, que ele fazia lá em São Paulo. E aí a gente conversando, ele falou, tu viu que eu fiz aquilo? Eu falei, não, eu vi, achei muito massa. Daí falei pra ele, cara, eu vou copiar. Então vocês trocam uma informação. Claro, a gente tem os maiores hoje, que eu considero, né? Até peço desculpa se tiver uns maiores, mas que eu considero é o Camisa de Força, o canal Último Round e a gente. Sim. Como eu te falei em off, eu considero em números, assim, né? A gente em números, a gente é um pouco maior, porque a gente tá em mais plataformas, digamos assim. Por exemplo, no TikTok a gente tem 29 mil seguidores. No YouTube a gente tem 3.200, se eu não me engano. No Instagram tem 8.700. Então, posta alguma coisa no TikTok que tu não posta no Instagram? Não. É tudo... Não, eu posto menos no TikTok do que no Instagram. No TikTok eu uso mais pra... Eu não tenho TikTok, então não sei. É por isso. Pega uma galera diferente mesmo. E aí, assim, se juntar todos os números, eu acho que a gente é maior. Bom, esse também não vem ao caso. Sim, né? sim. Mas, tipo, a gente tá entre os três ali. Eu considero muito para um programa que é no Rio Grande do Sul, que eu sou de uma cidade que é 70 mil habitantes. Claro. Considerando o tamanho de São Paulo para Rio Grande do Sul, o número de eventos que tem em São Paulo. Sim. Né? Lá, cara, tem. Todo final de semana tem 3, 4. Se duvidar, né? tem até durante a semana, né? Isso. E aí eu considero um feito muito grande para nós, né? Aqui do Rio Grande do Sul. E a gente está dentro do Attack Fight, que é, na minha opinião, o maior do Rio Grande do Sul, né? Certeza. A gente faz lá a narração das lutas. Então, cara, eu acho que a gente está num muito grande. Patamar bom, né? E... Hoje, qualquer pessoa que tu for falar, digamos, até mesmo meu vínculo aqui, meus alunos, né? Meus atletas... eles querem saber, e o Emerson vai vir? O Emerson vai estar em tal evento? Claro, a resenha vai estar? E eu fico muito feliz com isso, porque assim... aquele feio não vai. Fico feliz por isso, porque assim, já teve atletas que vieram me perguntar se a gente ia estar em eventos que a gente não ia estar. Sim. Que eu falei, não, cara, a gente não vai ter. Por quê? Porque o promotor não quis pagar. Porque, né, a gente já faz meio que de graça, né? Sim. Entre aspas. Mas, sim, pelo menos o custo da gasolina, da nossa alimentação, que é um negócio que eu sempre peço, porque como eu já tive uma coisa que eu sempre falo que, assim, eu passei a infância toda querendo comer uns negócios que eu não podia, tá ligado? Tipo, ir no mercado, olhar uma coisa, posso comprar aquilo? Não pode, porque não tem dinheiro.
Então, uma coisa que Fala, hoje... depois nós vamos numa padaria ali, Tá. vamos mudar, Não, né? então, assim, ó, se é uma coisa que eu não me mexo é pra comer, tá ligado? Aham. Tipo, se eu tenho vontade de comer um negócio que custa lá Não, tá certo. 100 pila, eu vou lá e pago. Porque eu já passei vontade e não quero mais Sim, passar sim. nisso na vida. Então, assim, eu dou muito valor pra alimentação. Tipo, eu cobro sempre alimentação, tanto pra mim quanto pra galera que tá comigo, né? Quando eu levo estrutura pra pay-per-view, então Sim. vem mais 2, 3 pessoas, então tá incluso. Então, eu cobro disso do promotor, né? Do Claro. evento, pra que dê pelo menos a alimentação, a gasolina e daí mais uma diária que a gente cobra. Sim. Então, entendo, né? Tem promotores que não querem pagar, que acham caro e não é caro, tá? Deixa bem claro. Mas que não pagam, acho que não vale a pena, né? Claro. É, que às vezes depende, né? Muito Sim, da eu forma que o cara entendo. tá conduzindo o evento, né? Eu entendo, assim, o cara que não. Até porque eu trabalho com venda, então Sim. eu recebo não o dia todo, né? É. Tal coisa eu não quero, isso é caro. Eu ouço isso, então no momento que o cara fala, meu, eu não. Porque normalmente eles não falam, né? Eles só pedem preço e não retornam. Mas eu entendo, E entendo. hoje uma visão como promotor também, né? Eu acho que a mídia ela é essencial, né? Claro. Ela é essencial. Porque assim, ó, digamos que tu não queira levar o resenha, tá? E tu, não, eu vou pegar um dos meus atletas lá e vou Vai colocar gravar. ele fazer entrevista. Vai, tudo bem, é legal. Eu acho ainda que o evento tem que ter. Tem. Por outro lado, só vai atingir a tua galera. É. A galera que tu já iria atingir. Sim. No momento que tu pega um resenha da vida, cara, Faz a um gente tem impacto 8, maior, a gente com tem certeza. 8.700 seguidores e eu nunca comprei seguidor, nunca é totalmente 100% orgânico. Nenhum negócio que eu tenho que fazer, que já me cobraram, que tem que ser feito, que é o tráfego pago. Sim. Porque o Instagram, as redes sociais, eles também são empresas que visam lucro. Claro. Ou seja, eu tenho 8.600 seguidores, 700. Mas ele entrega mesmo para 1.000, entendeu? Claro. O certo dele é entregar para 1%, né? 10%, se não me engano. Mas se tu pagar, Aí se tu pagar, vai para mais. Então, a gente tem um alcance muito bom se tu for parar pra ver. Tem. Eu sempre digo assim, se tu vê lá um cara que tem 15 mil seguidores, digamos assim, aí tu abre lá, ele tem 20 curtidas, tem alguma 15 coisa curtidas, estranha daí, né? 100 curtidas, sabe? Pra 15 mil, 100 curtidas é pouco. Então sempre, até tu como empresa, tu tem que Sim. sempre, tem um influencer lá, o cara tem 200 mil seguidores lá, Tem que dar uma analisada já. eu vou anunciar nele lá. Aí, não, primeiro tu abre os vídeos, Sim. tu vê quantas visualizações tem, porque hoje o Instagram entrega isso, né? Sim. Então, tu vai ter uma métrica. Então, os números que a gente tem no Resenha Muay Thai, se tu for parar pra ver, sabendo dessa informação que o Instagram entrega para 10%, eu acho que é 10%, mas deve estar errado. Não, é 10% sim. É 10%, é. do público que tu tem de seguidor, né? Sim. Tu pega e daí tu calcula ali o número de curtidas, e o número de atingimento de contas que a gente tem é 80 mil seguidores. 80 mil contas que a gente atinge, né? Então a gente já teve pico de 120, de 110. Nossa. Então o nosso número é muito bom, cara. Sabe? Se for parar pra Sim. somar, Nossa, botar no muito papel. bom. Então, fico feliz. Tá, vamos lá. Qual que é a programação de... nós estamos em 2023. Para 2024, já tem algo vindo aí? Tem até primeira mão, né? A gente está desenvolvendo um aplicativo que vai ser aí. Não vou dar muito detalhe porque ele está muito ainda no papel, né? Sim. Já está em atividade, mas ainda ele está. Tá em rede, mas tá Isso, está em iniciando. off, né? Porque a gente precisa colocar ali. Inclusive, se tiver empresa interessada, essa é minha câmera. Né? Patrocina aí, bota tua marca na resenha que é sucesso. E apoia o esporte. A gente costuma dizer que o Muay Thai ele é um nicho do nicho, né? Claro. Porque, na verdade, o Muay Thai é do nicho da luta, né? Só que dentro tem jiu-jitsu, boxe, então ele é o nicho do nicho. Aí as empresas olham lá, mas é o nicho do nicho, não vale a pena colocar grana. Só que assim, quando tua empresa apoia o nicho do nicho, ela é muito mais abraçada do que ela botar dinheiro, vou botar dinheiro em esporte de combate no modo geral. Então, a galera do Muay Thai, quando alguém patrocina, eles realmente abraçam, porque é um nicho carente, né? É isso aí. Então, todo mundo que entra como apoiador de Muay Thai, ele é abraçado. É verdade. Então, vale a pena para as empresas. Então, hoje, quando eu tento buscar, a gente tenta buscar patrocínio pro BFT Box Stage, que a gente está iniciando, a gente tem que sempre demonstrar que não é simplesmente para um evento, né? Exatamente. E sim para todos os atletas que possam vir participar, ter uma oportunidade, para quem puder assistir realmente que Muay Thai não é uma briga, assim, é um jogo, é um xadrez. Porque eu sempre tento dizer para as pessoas, né? Muay Thai não é briga. Não existe isso. Eu vou lá, vou brigar na luta.
Não, tu vai lá, vai jogar um xadrez, vai ter um entendimento da luta, tu vai entender que tu vai ter que ser um bom administrador da tua defesa e um bom administrador do teu ataque. Simples. Sim, Então, tu conseguindo vender isso para alguém que é um apoiador, já é muito bem-vindo, né? com certeza. E o cara apoiando uma rede que transmite o Muay Thai no Rio Grande do Sul, no Brasil, pô, também é Com bem-vindo, certeza. né? É Nós, isso aí. até quando começar a ter fluindo uma renda maior, também vamos tentar apoiar a tal da resenha Muay Thai. Não, mas é barato. Mas continuando com a resposta à pergunta ali, cara, 2024 aí eu tenho sim alguns planos, né? Inclusive aí já vou aproveitar, a gente pegou a representação da MKS, né? Tá de apoiador também Sim, no do BFT Box Stage. E essa é uma das alternativas para eu poder fortalecer o resenha. Por quê? Claro. Porque no momento que eu tiver mais envolvido com o nicho, porque hoje eu sou representante de alimentação, ou seja, Claro. meu trabalho é visitar mercados. Então, Sim. de segunda a quinta, praticamente, ali, eu tá em função eu tô em disso aí. função disso. E aí eu tenho uma menina de 2 anos e 5 meses, né? Tenho a minha mulher. Que é braba. Que assim, Quando é que foi num evento, acho que foi no Canoas, eu tenho cara de braba, mas eu não sou braba, tá? Ela falou, eu lembro. bateu na boca. Eu não sou bravo. Não, ela é de boa. Mas assim, a gente sabe da importância que tem também para a família, para a construção do caráter de uma criança. A gente Sim. tá presente, para o bom relacionamento com a tua esposa, tu tá presente. Com Então, certeza. então assim, a vida não é só trabalho e tem esse negócio que tem que ser valorizado, né? Sim. Então tem que ter o tempo para tirar com a esposa, tem que ter o tempo com a criança, tem que ter o de lazer, né? Por mais que a gente não consiga muito. E a questão do Muay Thai, por ser sempre final de semana, então atrapalha um pouco. Então eu tenho que dosar tudo isso. No momento que eu puder já largar, pelo menos, essa representação da alimentação e poder trazer coisas mais pro lado de Muay Thai mesmo, que é no caso da MKS agora, eu vou poder focar muito mais no resenha. E quem ganha com isso é todo mundo, né? É o Muay Thai inteiro, porque eu vou poder vir para Farroupilha, visitar 3, 4 academias, Sim, sim. já vender, já fazer entrevista, Fazer já fazer, entrevistas. então casar mais as coisas, então vai Que ser bem, agrega, né? com certeza. Hoje eu não consigo fazer isso e a gente já chega muito longe, né? Então imagina se eu puder focar realmente, Sim. vai ser bom. E aí tenho esse plano, né, de me voltar à minha carreira profissional mesmo, mais pro lado do Muay Thai, do esporte de modo geral, Comunicativo também. também. E também tenho planos aí, que é o aplicativo, né, que a gente falou ali, então fazer tipo um... Tem algum spoiler? Qual que é a ideia do aplicativo? Cara, a ideia do aplicativo é mais um meio de dar visibilidade pro esporte. Vai ser um aplicativo que tu vai poder inscrever a tua academia totalmente de graça. O cara mora em São Paulo, vai Sim. vir fazer alguma coisa aqui na região de aqui na Castelo região. Gaúcha. Ele vai abrir ali o Pode aplicativo escolher qual dele academia que é aí. e vai ver ali, aqui tem tal academia. Sim. Entendeu? E o modo de capitalizar isso, que é obviamente que a gente precisa, né? E é mais uma forma de fortalecer, de modo geral, é a gente vai vender anúncio para quem quiser anunciar dentro do Claro, aplicativo, né? exato. Então, por isso que vai ser gratuito para as academias, vai ter os atletas também vão poder se inscrever e ali dentro vai ter número de vitórias, empates, derrota, só. com o perfil do atleta, É tipo um Sherdog. tipo um Sherdog, exato. exatamente. Eu tô naquele Sherdog, mas só me fugir, né? É bom nem ir lá ver, tá, galera? Mas aí também, isso eu acho que vai ajudar de modo geral, porque até mesmo tu como promotor, né? Tu vai Sim. ter alguma referência, né? Óbvio que é um negócio... eu posso ir lá procurar, ó, tal cara. É, porque que hoje tem em dia, realmente né? Quantas lutas tem. Hoje em dia é um pouco mais difícil de fazer. difícil. Mas assim, Às vezes se é tu, até se na tu palavra, se inscrever, né? isso, se tu se inscrever num evento lá e quiser dizer, ó, eu tenho 70 lutas, 69 vitórias, não tem quem vai dizer assim, não, ele não tem. É verdade. É bem O na máximo palavra. que vai dizer, cara, alguém vai dizer, cara, eu acho que ele não tem, mas provar não consegue. Sim. Então, eu sei que vai levar um tempo pra ele ficar redondinho, mas quanto antes começar, melhor, né? Mas é um grande projeto. Então, essa é a ideia inicial aí. Tem o apoio de uma galera lá de Santa Catarina, que foi eles que desenvolveram o aplicativo. Na verdade, o aplicativo era para ser deles, só que como eles não estão focados em outras coisas, eles falaram, como tu tá nativa, né, assume aí, vamos trabalhar junto. Olha só. Então, eu fiquei muito feliz, né, por ser procurado para fazer isso. E vai ser, acho que nesse ano aí já entra. Olha Já só. entra nativo. Viu, galera? Então, esse ano já temos aí um super aplicativo, já vai ser chamado Resenha. Esse é um incógnito ainda. Ainda Eu tá. acho que sim, justamente pelo nosso tamanho, né?
mas eu não quero excluir ninguém, Claro. né? Então, eu quero que tenha aqui conteúdo do canal Último Round, que tenha do Camisa de Força. Ah, vai ser tipo meio aberto? Essa é a minha ideia, né? Que seja aberto pra galera que cria conteúdo de forma geral jogar ali, porque é bom que tenha conteúdo no Mas eu acho que aplicativo. não Nada interfere, impede, né? exato. Sendo resenha, só que Isso, criar o vários. aplicativo do resenha, eu só espero que, né, ninguém tenha essa resistência, né? Sim. De, tipo, por se chamar resenha, não vou colocar meu conteúdo lá. Então É uma das perguntas que eu queria fazer pra ti, Emer. Qual é a maior treta que existe dentro do resenha? eu Tem alguma treta? Cara, eu acho que não. Não? O que acontece? Muitas vezes, aconteceu agora no último programa, um convidado ir lá e falar alguma coisa e aquilo Aham. vira uma treta. Sim. E aí, assim, quando a resenha surgiu, tinha um pouco disso porque era muito apegado dos podcasts de forma geral, o que dava view Era treta. Era treta, né? Aham. Isso ainda acontece hoje, o que dá view é isso, né? Porque a galera gosta. Aham. Então, a gente ficou um pouco taxado disso no começo, porque até o cara que fazia parte na época, ele vinha com perguntas que De incomodavam, tretas. entendeu? Gostavam de. É, isso aí. Então, a gente ficou taxado meio que por causa disso. Só que eu, na minha vida, eu nunca fui aquele cara treteiro. Eu fui o cara, assim, o baixinho que não levava desaforo pra casa. Isso aí é com umas piadas sem graça. Ah, isso sempre, até hoje. Mas assim, cara, na quinta série eu tinha 1,25 m, pra te ter uma ideia. Caralho, velho, tamanho da minha Era um perna. anão, exatamente. Por outro lado, eu brigava com os caras, com os brabos da turma, entendeu? Com os chefes de ganguezinho e tal. Olha só. Por quê? Porque eu fui uma coisa que meu pai meio que me criou é assim, tá ligado? Não. Aqui em casa, meu pai me criou assim, aqui em casa eu que mando, tá? Tem que ser do meu jeito e tal. Aham. Só que lá na rua, tu é dono da tua vida. Os que caras se proteger. tu tem que se proteger, tu tem que se dar o respeito, tu tem que, né, aquelas coisas, ser honesto, falar a Sim. verdade, né? E assim, por conta disso, eu nunca levei desaforo pra casa. O meu pai sempre me falou, cara, ninguém bate na tua cara, nem eu. Entendeu? só. Então, algum dia tu levar algum tapa na cara, um soco na cara, tu revida, tu te vira. E olha que meu pai era da igreja. Pra te então, ver, né? então teve uma história até que é engraçada, assim. Engraçada? É, engraçado. Que uma Mas é vez que eu emprestei uma régua pra um colega e isso era a quarta série, então já era um nanico, né? Emprestei e chegou na hora de devolver, o cara ficou segurando assim a régua e eu, meu, solta, ele não soltou, eu puxei e quebrou a régua. No momento que quebrou, eu olhei, era com a mão esquerda, eu olhei a régua assim e já dei um soco na cara dele. Não, tu, Emerson, fez isso? Eu dei um soco na cara Não dele, acredito. daí a O cara é tão professora, inocente. a professora já viu, já me levou pra secretaria, e daí, tipo. Daí eu era desse. Então eu não era treteiro, mas, tipo, meio que não podia mexer comigo. Os caras já sabiam que, se mexesse com ele lá, ia. Então, assim, os caras que se garantiam, vinha, eu brigava. Acho que eu apanhei na vida umas 2 vezes, assim, que eu apanhei mesmo. Mas a maioria das vezes, porque eu era o primeiro a bater, né? Então, tem outra história também que, na época, tinha o chefezinho da gangue e ele gostava de uma guria que eu gostava, né? Eita. E aí ele descobriu. Daí ele disse, o fulano lá vai te bater no final da aula. Porque tu gosta da guria. Ixi. Daí eu, beleza, né? Vai me bater. Só que chegou no final da aula, eu não sei nem se o cara sabia que ele ia me bater, né? Mas ele tava lá do outro lado me esperando. Ele tava lá me esperando. Eu saí bem macho. Vamos ver. Atravessei a rua, cheguei lá e não deixei ele falar nada. Já dei 4 socos na cara dele, assim, um atrás do outro. Não era eu, era o outro do lado. Pensou? Eu sei que o cara ficou me olhando assim, tipo, depois melhor, né? E aí só que ele não revidou nada também, né? Eu dei aquele soco e saí caminhando, foi embora. Tipo... mas hoje eu descobri que as coisas mudaram. Ah, né? não, hoje mudou. Não, hoje mudou. Aí a gente brinca, né? Mas eu acho que não é tudo isso, né? Ela não é tão braba assim, né? Como é que é o nome da Cíntia. Cíntia, né? Cíntia Manda um abraço aí pra Cíntia. Um beijo, pro amor da minha vida. Olha aí, ó. Essa mulher me pegou de jeito. Fez até um filho, né? Até um filho, meu. Queria. Cara, namorei com ela 7 anos, pra te ter uma só. ideia. E aí a gente casou, né? Aí tu prendeu ela, na real, né? Na verdade foi ela que me pediu. Porque ela me pediu em casamento, né? Sabia? Sabia Olha disso? só, foi ela que teve a atitude. Ela que me obrigou. Senão tu não ia ter. Tá louco. Cara, como é que eu posso dizer? Uma coisa que... cerimônias, né?
eu sou um cara meio pé atrás com cerimônias por eu ser criado na igreja. Sim. A minha vida foi criada por cerimônias, né? O batismo, né? Não de criança, o batismo na igreja evangélica é depois que tu já tem entendimento, né? Que tu decide, eu vou me batizar. Mas não passa uma cerimônia, né? Olha Tipo, só. que tu fala pro mundo que tu é da igreja. Então, o culto mesmo é uma cerimônia, tudo. Então, ao longo do tempo, eu fui vendo que as cerimônias são mais para pessoas do que para ti mesmo. No meu Claro. caso, que para mim mesmo. Então, cerimônias de modo geral, desde aniversário, tudo, Natal, tudo, eu já. Não é um negócio que me pega. Já tem pessoas, né, e eu respeito isso, não Sei. sou contra, é só o meu jeito de pensar, que levam muito a sério, né? Claro. Tipo, se não fizer uma festa de aniversário, não, acabou o meu mundo. Deus, acaba o mundo. Então, assim, de modo geral, eu Sem contar que com o tempo vai perdendo esse brilho. Meu Deus, tem que ter festa, tem isso, que ter exato. isso, E aquilo. já a minha esposa, por ela ser de câncer, ela é uma pessoa muito, verdade, muito olha família, que leva muito a sério essas Certo, coisas. é isso aí. Então, assim, pra ela tem que ter. Não festa de Sim, aniversário, mas aquele. ela precisa ser O lembrada. momento, né? O Ela momento. tem que ter aquilo ali, tem que ter no mínimo um presentinho, Sim. tem que ter, sabe? Então, eu respeito isso e ela via a necessidade, porque era um sonho, eu acredito que é um sonho da mulher, né, de modo geral. Não sei se continua hoje assim, mas até um tempo atrás era o sonho da menina, né? Sim. Ser levado pro altar e tal. Claro. Então, era um sonho dela também, então nada mais justo Olha que, aí. né, não é, por mais que não era o meu sonho, mas que era o meu sonho sempre foi fazer ela feliz, era Sim. necessário Olha fazer isso, só, então... cara, o cara tá. Não, Meu, ele vai chorar daqui a pouco. Não, mas é que é verdade. O negócio é legal. diferente lá, sabe? Tipo, eu não trocaria ela. Sim. Tipo, Ainda bem que falou isso aqui, né? por mais que, né, relacionamento é difícil, tem os Sim. momentos difíceis e tal, mas em nenhum momento eu pensei, Claro, bom, com vou certeza. largar e que não dá mais. Então, também, né, hoje em dia o mundo tá de cabeça por baixo, né? Não, tu Tudo sabe é que ele possível. chegou agora há pouco na minha academia, né? Os guri, aí, como é que foi a luta? Nossa, ela é muito brava. Ela luta muito. Olha só, então tá, dá pra ver que é fã mesmo, né? Que eu falei. Não, mas não só por isso, né? Foi uma análise totalmente técnica. Com certeza. Né? Porque eu consigo separar, assim. Sim, até sim. Uma coisa que eu acho que foi o sucesso do Resenha Muay Thai foi isso também. A mídia que tinha na época era a Sultai News e eles eram muito criticados porque eles tomavam partido. Sim. Eles eram os dois da... Às vezes sem criar essa perspectiva, né? Isso. Tipo, foi no automático, né? Às vezes, Isso, né? porque os dois eram da Scorpio. Sim, sim. E aí quando tinha... Eles mesmos falam isso, né? Quando tinha luta de alguém Não da conseguia Scorpio... segurar, né? Isso, eles torciam. Ali fazendo a transmissão e torcendo, né? Então a galera de fora via isso com maus olhos. Sim. Né? Que não era isento. E um negócio que eu acho que ajudou pro nosso crescimento foi demonstrar que a gente era isento desde o começo. Porque agora não vou lembrar exatamente qual luta foi, que a gente estava na narração, na transmissão, e chegou numa luta que era a nossa era da Sete Team, né? Que é a Sim. equipe que eu sou, digamos, afiliado, assim. Sim, Eu parceria. não tenho ligação direta, mas foram eles que me apresentaram pro Muay Thai. Que eu simplesmente larguei a narração. Eu falei, agora vai ser a nossa equipe, então eu não acho legal narrar, né? Por ser a nossa Claro, equipe. exato. E chamei um pessoal pra narrar e tal. E, Até que criou isso já, né? Daí tu acabou trazendo mais pessoas também pra ajudar exatamente, na narração, né? eu quebrei isso de, ele é da Setinho, Sim, vai sim. falar da Setinho, Sim. falar bem da Setinho. Verdade. E foi bom. Então, hoje é um negócio que tá tão derrubado, esse negócio de eu não ser imparcial, que eu sinto tranquilo e confiante em fazer as narrações. Hoje eu faço, né? Não sou tendencioso. E criou uma confiança, né? Hoje, pô, muita galera tem essa confiança, né? De vou chamar o Emerson pra isso, chamar o Emerson pra aquilo, né? Tanto é que quando alguém fala que eu sou tendencioso, a pessoa passa vergonha. Sim. Porque realmente eu não sou. E eu sou muito tranquilo quanto a isso, sim. E sem contar que tu gosta de um debate, né? Se a pessoa falou, tu vai lá e... Exatamente. Então tá, fala, vamos ver se é verdade. Então, voltando ao que a gente tava falando de eu ser né, ter essa fama de treta e tal, não é que às vezes o pessoal vai lá no programa e fala alguma coisa que acaba virando treta, só que não é que a gente é treteiro, é que o cara falou uma coisa que foi polêmica, né? A gente A não gente tava aguça. falando de treta, é verdade? Aí Isso. daí criou tudo um contexto de Isso. briga de escola, né? Mas que aguça, e eu sempre falo isso no começo, o Resenha Muay Thai é só um amplificador, sabe? Sim. Tu vai lá e vai falar alguma coisa, aquilo ali vai amplificar. E aí,
E também por ser um programa de 2 horas, tu não tem como tu fingir o que tu é lá É. por 2 horas. Que uma hora vai escapar, né? Exatamente. Então, tu vai lá e a pessoa vai assistir e vai ter o negócio dela, assim, eu gostei de ti ou não gostei de ti. É. Porque às vezes o cara tem uma visão lá do Bartelli, eu acho que aquele cara lá é um trouxão. Daí vai lá e assiste o programa, bom, mas o cara é gente boa, sabe? E ao contrário também acontece. Às vezes uns caras que O cara lá é pau tem no cu. uma boa mídia, uns caras que são legal no Instagram e tal, a gente vai lá e faz o programa e vê que o cara é um chato, entendeu? Tipo, Pois é, e é uma coisa que eu tenho até de ter ido lá, né? Essa experiência é que sempre me senti bem, sei. né? E natural. Exatamente. O que a gente tá fazendo aqui agora, a gente faz lá. E eu acho que isso provavelmente sempre aconteceu com todo mundo também, Sim. né? Tipo, Tanto- por ser tanto é. natural, né? Tanto é que uma das polêmicas que aconteceram lá no último programa, provavelmente está indo ao ar depois, né? Então tô falando do programa um antes desse que foi ao ar. Sim. Foi o Eric tinha anotado um assunto, só que como ele era uma coisa que ele anota para as reuniões dele, Sim. eu acabei lendo. Só que eu não li no ar. Sim. Eu falei, meu, tem uma coisa escrita aqui, tu quer falar sobre isso? Daí ele falou, não, eu vou falar. Sim. Então, eu dei a opção pra ele, entendeu? Tipo, Claro. não é minha questão colocar ninguém em saia justa. Sim, Bem entendi. pelo contrário, eu quero que o pessoal sinta bem pra poder falar, né? Então, E é uma opção dele, né? sim, isso aí. Então, era isso. Vamos lá, eu vou fazer umas últimas perguntas aqui. Vamos ver aqui. Não me vem com treta. Mas rapidinhas, tipo, resposta Tá. rápida. Qual foi o melhor conselho que você já recebeu na vida? Bah, vai ser difícil responder. Não tem como responder rápido. Porque assim, cara, pô, um cara que eu respeito, né, muito, muito é meu pai, né? Por mais que não apoie muita coisa que ele fez ao longo da vida. Tá. Mas eu respeito porque ele é um cara que criou 10 filhos e nenhum dos 10 filhos se perdeu. Pelo menos não até hoje, né? Mas eu acho que justamente por ter conseguido criar 10 filhos e todos no caminho E correto. teve uma época difícil na vida. Exatamente, conseguiu manter a gente. 10 filhos, importante falar com a mesma mulher, né? Então, dentro de casa lá, a gente tinha uma casa que era, eu acho que desse tamanho aqui, mais ou menos, que moravam uns 6, 7 pessoas, Olha só. sabe? Então, o meu pai, eu, como pai, não faria 10 filhos, sabendo a dificuldade que é. Por outro lado, ele fez, mas, né? Foi teu Criou, pai, então. criou, Teu exatamente, Pai. Hoje foi o meu pai. conselhos que teu pai gerou em cima só que de ti assim, que... meu pai me deu muito conselho. Muita coisa que a gente acha assim, quando é novo, né? isso é é o velho sempre falando, normal, né? Então hoje a gente vê Sabe que hoje, eu como treinador, eu vejo muito isso. Tipo, os adolescentes não escutam muito os pais, e aí a gente vai lá e dá uma dura neles, pois é verdade. E daí eles começam também a ter um entendimento que o pai deles estavam querendo só proteger, né? Sim, exatamente. Vamos lá, próximo. Qual defeito mudaria, se pudesse? Cara, eu acho que tem vários, né? Mas eu acho que eu sou muito indeciso. Acho que isso me atrapalha muito às vezes, mas às vezes me ajuda muito, né? Porque às vezes demoro demais para tomar algumas atitudes que deviam ser tomadas antes. Aham. E às vezes eu demoro demais pra... Eu acho que eu já te É, entendo, tu já... já sei É, qual que é. eu acho que a indecisão, acho Indecisão. que... Mas assim, a minha indecisão, digamos, é sempre justificada, sabe? Sim, Eu não digo, eu sou indeciso e fico por isso mesmo. Por nada, né? É, mas é porque eu tô avaliando. Sempre que eu demoro pra tomar uma decisão é porque eu tô avaliando e muito, até demais. Você tem alguma superstição? Qual? Não, meu, não tem. Não tem superstição Não? mesmo, não. É só viver, vamos fazer. É, vamos por até atrás. assim, como eu sou um cara criado na igreja, eu tenho muitas coisas que eu trago daquela época que aos poucos eu fui abandonando, né? Até a cristão, né, de modo geral, Aham. tem muito preconceito com religiões de matriz africana e tal, então tem umas coisas que a gente traz junto, mas eu vou tentando desconstruir ao longo da vida, porque hoje eu sei que é errado, né? Sim. Até uma frase que eu achei muito legal que eu vi esses dias todo mundo é ateu em relação à religião do outro, né? É verdade. Então eu tenho a minha religião, é a certa e a outra errada não existe. A mesma coisa. Então
Eu acredito nisso hoje, né? E por isso que até que eu não tenho superstição, porque eu acho que a superstição é muito ligada à A religiosidade. religiosidade, né? Vamos lá, então, vamos para a última pergunta aqui pra gente ir encerrando, né? Porque hoje sim, né? Hoje a gente se puxou na Dá pra conversa. ser dois Isso é muito programas. bom, né? É quase um podcast de verdade. Então tá, para a última pergunta. Qual é a sua definição de felicidade? Só pergunta difícil, cara. Não é Ah, pergunta fácil de viu? responder. Que também É que é é uma coisa que vai mudando ao longo da da vida também, vida, né? Hoje em dia, a minha felicidade é a minha família, 100%, sim. Tanto família. a minha esposa quanto a minha filha. Acho que a minha filha é um negócio que louco, assim, porque todo mundo que é pai fala isso, Sim, e quem não tem filho, assim, não que não acredita, mas meio que desacredita porque é um bagulho será que é tudo isso mesmo? sim. E eu tive isso até nascer minha filha, até o dia seguinte ela nascer, assim, sabe? Que foi o dia que eu olhei no olho dela, que ela abriu o olho e olhou dentro do meu olho, que foi, que eu confesso, assim, que foi, mudou a minha vida, assim, sabe? Naquele momento. Só que quando a gente fala isso e quem não tem filho escuta, não acho que é tudo isso. E aí, ao longo do tempo, que vai passando um ano, agora ela tá com 2 anos e meio, o negócio só aumenta, sabe? E a minha felicidade hoje é vê-la bem, é ver a minha esposa feliz também, é eu estar feliz com o que eu tô fazendo. E aí, felicidade abre pra muitas Abre coisas, as né? portas, né? Porque, Te dá uma assim, visão mais para as porque coisas, né? assim, a felicidade, na real, não, a gente, né, clichê pra caralho, mas não é um fim, né? É o caminho. É o Então, caminho. tem picos de Muita gente felicidade. fica assim, ó, quando eu tiver um celular melhor eu vou estar feliz, quando eu Isso. tiver um carro melhor eu vou estar feliz. E tá E não errado, é, né? Tá exatamente. Então, errado. hoje em dia, felicidade é quando a minha filha me dá um sorriso, quando a gente faz uma brincadeira, quando eu tô fazendo ela rir, quando eu tenho meus momentos com a minha esposa, né, de felicidade, de fazendo alguma Quando o coisa resenha junto. começar a ganhar dinheiro. Exatamente isso, quando um patrocinador fala assim, quanto que é? É tanto, não, beleza, vamos Beleza, fechar. fechamos. E aí isso também. Isso aí. Então, felicidade acontece várias vezes ao longo do dia, né? Exato. Ao longo da semana. Tem dias que é mais difícil achar a felicidade, né? Porque é correria, é desgaste físico, mental, é problema no trabalho, é cliente chato, que tem Sim, muito cliente tem chato. muito. Então, eu acho que felicidade são picos, né? São São dias aí, picos. momentos do dia que a gente. E a gente tá sempre em busca, né? Isso aí. E uma coisa também que eu acho também legal de falar é que tudo que a gente. A felicidade, às vezes, ela emana de ti, né, cara? Assim É. como a tristeza. Tipo uma lei da atração? Não sei se chega a ser lei da atração, porque a felicidade tem que estar dentro de ti, Sim. sabe? Eu vou ficar feliz em fazer tal coisa. Claro, E às exatamente. vezes tentar não ser contagioso, porque às vezes tu entra em contato com algumas vezes pessoas que são mais down, né? Que são mais pra baixo, que vê muito o lado ruim das coisas. Sim, sim. Daí tu entra na vibe. Exatamente. Não Porque assim, pode. tudo tem o lado bom e o ruim. Exato. Cabe a ti ver, a saber como isso tu vai levar isso pra tua Onde vida, né? entra, né? E aí assim, pô, bati meu carro. É. Eu costumo pensar assim, quando eu bati meu carro, só bati uma vez, graças a Deus. Ainda bem. Mas eu sempre penso assim, quando acontece um BO, que eu não posso ir de um lugar a outro, ou me impede de fazer alguma coisa, por mais que eu não tenha religiosidade, eu não acredito muito, Que o assim. cara diz, não era pra ir mesmo. Isso, exatamente. Eu boto na cabeça, pô, não era pra eu ir. Claro. Alguma merda ia acontecer no caminho, alguma coisa ia acontecer, Sim, então, sim. né, todo lugar que eu devia estar, e é isso aí. Muito bom. Então é um imenso prazer ter o Emerson da Luz comigo aqui na TV Cidade, no Bartelli Esportes. Fico lisonjeado, né, por ter. Porque foi difícil, né, na verdade. É difícil às vezes trazer o Emerson assim, É de que assim. tempinho, né? É que Porque assim, tem ó. os eventos, tem Isso. trabalho, tem tudo, né? Então, Querendo ou não, é longe, né? sim. Deu 1h15, eu acho, É daqui, longinho. então é ruim, né? Tu sair lá. Por mais que agora com a MKS, como eu disse, vai ser um pouco mais fácil, Sim, tá no lugar que a pessoa quiser. Quer que eu esteja lá, eu já vou lá, já visito umas academias, já faço minha venda, então, claro. que nem eu falei antes, se eu puder, né, largar de mão a empresa que eu tô hoje representando Sim, com sim. alimentação, é melhor, né? Vai ser Então, mais mas claro que viável, né? depende de grana, né? Deixa eu começar a vir Tem que que. pagar minhas contas também. Tem que pagar o lanchinho da tarde. É isso aí. E eu que Então, agradeço, cara, pelo convite. claro. Pra te ter uma ideia, há 3 anos e tu foi a primeira que convidou pra Viu fazer só, entrevista, viu né? só? Normalmente é eu que levo as pessoas lá, né? Não, tá Então, certo. Eu tenho esse entendimento assim, porque se a pessoa me convidou para algum sentido onde vai me fazer evoluir também, eu acho que de certa forma, se eu tenho essa possibilidade, também vou convidar, né? show de bola. Tá? E eu quero que tu dê, que tinha a última palavra para a câmera 3, sei lá, algo sobre o resenha, algo sobre o Emerson da Luz,
algo que tu tenha colocado do coração pra fora pro pessoal aí. Pode falar aí pro câmera 3. Agora sim! Eu não sou bom disso. Cara, uma coisa que eu tenho falado muito ultimamente, e eu acho que a galera tem que se dar conta, assim. Na verdade, é uma coisa que meu pai já me falava, sabe? Agora que eu me lembrei, agora mesmo, sem mentira. Que é sempre tem alguém vendo, sabe? Tipo, é o que a gente tava conversando lá na Sei, academia sei. hoje também. Então, pra galera do Muay Thai, mas de modo geral, assim, né, meu? Às vezes tu tá postando um bagulho lá no Instagram, que tu tá vendo lá que tem, 50 pessoas viram, digamos assim. Mas na real tem muito mais gente Tem vendo. muito mais vento. E o pior, às vezes tu tá pagando um micão e não vai ninguém lá te falar. É, Meu, não faz isso que tá feio. é. Ah, meu, para com isso. As pessoas não vão falar. Por, sei lá, por vergonha, por não querer falar, por, né, Sim. por preferir ficar rindo de ti do que falar. Então, eu acho que o recado que eu teria aqui pra dar seria sempre tem alguém vendo. Seja o trabalho bom que você tá fazendo, seja o Sim. trabalho ruim que você tá fazendo, Sim. seja a opinião que tu acha que tu tá arrasando e na real tu tá Sim. errado. É. Então sempre tem alguém vendo. Acho que esse ainda mais hoje, né? É um fator, Isso aí. Pro lado pro bom e lado pra bom, ruim. né? E pra galera se ligar, né, meu? É verdade. Tipo, sempre tem alguém vendo. Não... Então, isso aí, galera. Sempre tem alguém vendo, né? Então, com essa frase, a gente vai deixando aqui o nosso convidado Isso Emerson aí. da Luz. Só pedir pra galera seguir lá, né? Sério, isso mesmo, No diz aí. Instagram, @resenha Muay Thai, onde a gente larga lá todos os conteúdos de Muay Thai no Rio Grande do Sul. Estamos por dentro aí dos maiores eventos do Rio Grande do Sul. Exato. Estamos por dentro de alguns eventos aí fora do estado, que nem no Super Champ de Santa Catarina. Para São Paulo a gente foi algumas vezes, tem alguns parceiros, que é o Camisa de Força e o canal Último Round, que estão sempre trocando ideia, né? Que são os maiores do Muay Thai hoje no Brasil. Então, isso aí, segue a gente. Eu tenho meu perfil pessoal também, não faço muita questão que sigam, porque lá eu posto mais coisa que o da Nenê, mais republico coisa do que posto Sigam mesmo. também, sigam também. Arroba- Tá sendo ingênuo. O Emerson da Luz, que é o meu nome. E era isso aí, cara. Eu acho que agradecer mais uma vez, né, pelo convite aí. É nóis. É isso aí, então a gente vai ficando por aqui. Agradeço também a todos que estão aí assistindo a gente. E a gente vai ficando por aqui. Um abração, feito.